Olá pessoal, esse é mais um De Frente com o Analista, eu sou Igor Guedes. Vamos falar um pouco aqui de Usiminas. Usiminas apresentou um resultado na sexta-feira passada, dia 26 de julho, e durante a sessão de negociação da própria sexta-feira, eh, as ações caíram 23%, e hoje, agora na segunda-feira, o papel continua caindo 5%. Vamos falar um pouco disso e explicar por que que essa queda é tão grande. Pode rodar a vinheta. Bem, o resultado, do segundo trimestre de 2024 de Usiminas, ele veio marginalmente abaixo do que a gente esperava. Mas assim, o nosso entendimento é que não foi isso necessariamente que causou essa queda, tão grande no valor das ações que a gente viu no pregão de sexta-feira passada e que, o movimento continua acontecendo agora nessa segunda-feira, tá. Então, é claro que um resultado, um EBITDA abaixo do que a gente esperava não ajudou, mas assim, o que a gente entende é que, o grande problema e a grande frustração dos investidores é com a sinalização, do que está por vir, né, dos trimestres para frente. Então, acho que o primeiro ponto aqui é que, embora, de fato, o EBITDA tenha vindo abaixo das expectativas, como eu falei, o trimestre não foi de todo ruim, né, a companhia gerou, um pouco mais de fluxo de caixa do que ela tinha gerado, no trimestre passado, no primeiro trimestre de 24, né, primeiro trimestre de 24 teve uma queima de 108 milhões, no fluxo de caixa operacional, e a gente viu aí, uma geração nesse segundo trimestre de 24 de 381 milhões, tá. Mas o que acabou acontecendo foi que, trimestre passado, a companhia, ela reportou, mesmo que um lucro tímido, ela tinha chegado na fase ali de reportar lucro líquido, tá. Esse trimestre ela já reportou prejuízo, então, mesmo com esse EBITDA ali, de 247 milhões, na hora que a gente vê o bottom line, né, a linha de baixo, da DRE, a gente viu que a companhia, não conseguiu aferir lucro, né, então ela teve essa ela teve essa desaceleração na última linha, devido principalmente ao resultado financeiro, porque o câmbio, né, a taxa de câmbio, de de conversão de dólar para real, acabou afetando muito a companhia, né, a gente viu uma aceleração muito forte da taxa de câmbio, né, do valor do real, do valor do dólar, e aí a gente acabou vendo que as dívidas que a companhia tinha em dólar, né, essa variação devido ao aumento do câmbio, da taxa de câmbio, fez com que ela tivesse que tramitar essa variação ali depois da linha do EBITDA, antes da chegada de lucro líquido. Então essa variação cambial acabou afetando também, não só ajudando a companhia, de fato a reportar um prejuízo, mas também, acabou fazendo com que a alavancagem subisse, né. A gente, viu ali a alavancagem fechando o segundo trimestre de 24 em 0,8 dívida líquida EBITDA, e no trimestre passado ela era de 0,2. Ainda não é uma alavancagem preocupante, tá, mas de qualquer forma demonstra esse aumento, da alavancagem financeira, o que, não foi uma sinalização positiva. Mas o grande problema que a gente identificou no resultado é exatamente essa parte aqui, do relatório, tá. Então, assim, é a sinalização sobre redução de custo para o terceiro trimestre de 2024. Então, desde que a Ternio assumiu ali o controle da Usiminas, né, eles vêm realizando algumas modificações, inclusive na maneira de reportar. Então, mais ou menos ali nas primeiras páginas do release, eles vêm colocando já isso já há 2 trimestres atrás, né, então esse é o terceiro trimestre que a companhia, está reportando dessa forma, eles colocam uma sinalização do que a companhia espera para o próximo trimestre. Então, na verdade, como o mercado sempre anda na frente, né, aquele valor ali, de 2T, como eu falei, tipo, veio marginalmente abaixo do que a gente esperava, não foi nada, um resultado realmente muito ruim e tal, mas de fato o que preocupa é a sinalização sempre para o próximo trimestre. Então, muitos investidores vão lá direto na página, o que esperar para o próximo trimestre, né? Então essa sinalização
situação que demonstrou ali uma grande frustração, porque o mercado esperava um arrefecimento do custo por tonelada, devido ali ao processo de ramp-up do Alto Forno 3. Esse forno passou por um processo de reforma no ano passado. Essa reforma durou mais de 180 dias, então foi uma grande reforma. O Alto Forno 3 é o principal forno de produção da Usiminas, então ele ficou esses dias fechados. A companhia gastou um capex, né, empregou um capex muito grande ali para conseguir reformular o forno, trocar as peças do forno, e muitos investidores e outros bancos e corretoras afirmavam que esse ano ia ser um ano de melhora de EBITDA por conta de um ganho de eficiência que essa reforma do Alto Forno 3 iria trazer para os resultados da Uzi Minas. Nós, por outro lado, sempre fomos céticos nessa abordagem em relação ao ganho de eficiência que a reforma do Alto Forno 3 iria trazer. Nós sempre reconhecemos que sim, iria trazer uma melhora, né, a princípio, iria trazer uma melhora, uma redução do COGS por tonelada, né, do custo por tonelada. Porém, a gente achava que o mercado estava, digamos assim, otimista demais com essa possível melhora de eficiência trazida pelo forno, tá? Então, desde o início do ano, nós fomos reticentes, nunca colocamos o rating de compra na companhia, né? E a gente viu outras casas fazendo esse movimento, e à medida que outras corretoras e bancos foram colocando recomendando a compra da companhia, as ações tiveram, talvez ali nos 3 primeiros meses do ano, elas surfaram um momento de alta. Se você olhar o gráfico da companhia, né, colocar no Google o ZIN 5 e observar o gráfico, você vai ver exatamente isso, né? Os 3 primeiros meses do ano a companhia subiu muito, inclusive chegou a figurar ali ah, acima dos R$ 10, né. Então, o que acabou acontecendo foi que desde o trimestre passado, a sinalização de custo por tonelada para o 2T, então assim, como eu falei, né, dentro do release de resultados daquele trimestre, a companhia já aponta o que que ela acredita que vai acontecer no trimestre seguinte. Então, há 3 meses atrás, a companhia havia sinalizado uma estabilidade do custo por tonelada para o 2T. Na hora que a gente abriu o release de resultados, o que que a gente observou no 2T24? O custo por tonelada com uma leve alta de 1,2% tri a tri, versus a estabilidade que havia sido sinalizada pelo management da companhia. Isso já não foi bom, inclusive, né, já demonstra que assim, não só não há um arrefecimento de custo, como também esse custo está subindo, tá? Então, e além disso, na hora que a gente olhou a sinalização para o terceiro trimestre de 2024, né, o trimestre para frente, a gente observou ali que a companhia sentiu dificuldades de expressar de forma clara se o custo vai cair no trimestre seguinte, tá? E aí, durante a conferência de resultados, né, o management na diretoria da companhia também não conseguiu se expressar de uma forma clara, deixando os investidores ainda com esse ponto de interrogação, né? Se é possível que o custo caia no terceiro trimestre de 2024. Então, a gente viu, inclusive, a companhia, a gente até colocou esse trecho aqui, né? A gente viu no relatório, a gente colocou que, inclusive, o CEO, né, o senhor Marcelo Chara, ele colocou frases ali no final da conferência de analistas falando assim: não, nosso projeto é de longo prazo, a nossa visão não é de um mês, não é de um trimestre, a gente busca construir um futuro. Então, assim, todo esse discurso de longo prazo, ele frustrou muito as expectativas do mercado, porque a gente sempre escreve isso nos nossos relatórios, né, dentro da cobertura de commodities, os investidores da maioria das vezes pensam em curto prazo, porque você não sabe como é que vai estar a condição de preço daquela commodity lá para frente. Então, o que você tem controle maior é mais ou menos da situação atual de mercado em termos de precificação da commodity. Então, o pensamento é sempre de curto prazo. É claro que a empresa deve sim pensar no longo prazo, mas os investidores possuem muitas vezes essa divergência entre expectativas e realidades na hora que você encontra os resultados. Então, com um tom de discurso aprumando mais para o longo prazo, porque a companhia não vem conseguindo entregar essa melhora de eficiência no curto prazo, a frustração
por essa razão, né, a frustração acabou tomando conta aí do sentimento de mercado e as ações voltaram a cair, né, já haviam caído 13% no disclosure do resultado do trimestre passado e caíram 23%, no disclosure desse resultado de agora do segundo trimestre de 2024. Assim, tentando complementar para arrematar aqui, a gente não vê, esse movimento como um movimento oportuno para você comprar as ações. Justamente por isso, porque inclusive o título do relatório é esse, né, quebra de confiança, houve ali um depósito de confiança de que essa reforma do Alto Forno 3 iria gerar um ganho de eficiência de custos. Tá? Então, assim, o mercado acreditou na frente. Inclusive, a reforma, as ações começaram a subir, inclusive, já no finalzinho do ano passado, porque a reforma terminou em novembro. Então a gente sabe que inclusive ia ter ali uma possível melhora de eficiência à medida que esse forno ia rampando, né, porque ele começa, ele é ligado e ele precisa atingir um certo nível de produção para realmente conseguir gerar o melhor retorno em termos de diluição de custo fixo à medida que ele sobe volume, e isso realmente não dá para você fazer do dia para a noite na hora que você liga. Então era normal, inclusive, e o que era esperado era que esse custo fosse gradativamente caindo, e o que a gente está vendo é justamente o contrário, o custo não caiu até no primeiro trimestre de 24, mas agora no segundo trimestre de 24 ele voltou a subir 1,2% tri a tri em relação ao custo por tonelada. A sinalização para o trimestre que vem não foi positiva, não foi muito clara, o management meio que desconversou um pouco sobre a possível redução de custo, então, né, por um lado, ele diz que o forno deve gerar uma eficiência em termos de redução de custo por tonelada, mas existem outros fatores que a empresa não controla, como o custo da placa, a taxa de câmbio, o mix de maior valor agregado e, portanto, mais custoso para produzir. Todas essas razões a gente endereça no relatório, a gente coloca ali muito, de uma maneira muito clara para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo. E olhando um pouco para frente, a gente vê essa falta de visibilidade em relação a essa possível queda de custo e todo o call de Usiminas ali que o consenso colocou em termos de preço no início do ano, era baseado nessa redução de custo. Então, se a redução de custo não acontecer, as ações não têm trigger para subir. Então, a gente entende que, embora de fato as ações tenham caído, inclusive de uma intensidade até um pouco maior do que a gente esperava, né? A gente manteve um rating neutro, a gente não colocou rating de venda, mas a gente acredita que as ações não têm trigger para uma alta, porque a companhia está descredibilizada nesse momento em relação a esse aumento de custos. Então, é basicamente essa razão pelo qual os Minas, mesmo com a queda, não é uma boa oportunidade para você comprar nesse momento. Então, a gente sugere você ficar de fora do papel. Bem, gente, esse foi mais um pouco aqui do que a gente viu sobre o resultado do segundo trimestre de 2024 de Uzi Minas. Mais uma vez, coloque seu comentário se você tiver alguma dúvida que a gente procura responder depois. E de qualquer forma, a gente está sempre aqui para tentar sanar alguma dúvida, tá? Então, eu vou ficando por aqui e aí a gente se vê em mais um de frente com o analista. Até a próxima. Valeu, um abraço.